semana 4 do Caminho do Artista da Julia Cameron. Essa semana a gente vai falar sobre integridade. É uma das semanas mais confrontadoras, de acordo com a Julia, porque ela fala sobre uma coisa que a gente evita o tempo todo: ser honesto com a nossa própria vida. Então, recuperar o senso da integridade é o tema dessa semana. Gente, continuando as páginas matinais. Vocês estão fazendo a de vocês? Eu estou fazendo a minha ao longo do dia, como eu já falei. E é ali que você vai ter que separar duas coisas: quem você finge ser e quem você realmente é. E é bem interessante, porque ali você pode escrever exatamente o que você está sentindo. No livro, ela fala até sobre pessoas que acabam não fazendo as páginas matinais naquele dia e ficam estressadas por não terem feito. E eu me sinto mais ou menos assim, às vezes, quando eu acabo não fazendo, quando eu perco o tempo para fazer, eu fico bem estressada ao longo do dia. Essa atividade das páginas matinais é para você esvaziar sua mente. Muitas das vezes a gente procrastina nessa hora porque a gente não quer mudar. O nosso cérebro, ele não quer mudar. Porque quando você começa a se escutar, quando você começa a colocar suas emoções no papel, você começa a ver que as coisas começam a se encaixar, como relações, amizades, escolhas antigas, traumas antigos. Então, quando você começa a reaver essas coisas, você abre espaço para coisas novas. Então, a Júlia, ela chama essas coisas de crias, que são as crises emocionais ou físicas quando aparecem. Parece até uma catarse. Quando a gente faz coisas sobre espiritualidade e a gente começa a limpar a nossa mente, a gente tem uma situação que se chama catarse, que é o seu corpo não quer se desapegar daquela situação. Por exemplo, você não quer sair de um relacionamento ruim, então você fica se apegando àquilo, mas o seu subconsciente sabe que aquilo ali é ruim, então você sai. Nisso que você sai, você começa a ter aquela necessidade de ter ainda aquele relacionamento ruim, sabe? É mais ou menos isso que a Júlia quer dizer. Que você tá limpando, mas o seu corpo não quer limpar. Aí você passa mal, você fica com ansiedade, você chora. Então essa é o significado da limpeza. Isso tudo, essas emoções ruins que estão saindo de você, é a limpeza. Então isso daí não é um retrocesso, é uma limpeza interna. Tá? Chora, fica estressada, fica brava, põe ali, ó, nas páginas matinais. E a ideia dessa semana é ficar sem redes sociais. Sem redes sociais, sem mídia, sem consumir coisas. Sem consumir. Gente, vamos ficar sem vídeos, vamos ficar sem tudo. Vamos sem consumir. Chega de dopamina. Eu até fiz um vídeo agora, esses dias aí, falando sobre isso. Tá vendo, gente, como as coisas são tudo conectadas? Tudo tá ligado uma na outra? Que loucura, né? Porque eu falei esses dias que eu queria parar de ver vídeos, parar de usar redes sociais para ficar scrollando a tela. Eu queria criar e não só consumir, né? E olha que interessante essa semana. Então, a ideia da Júlia é, quando você tira esse barulho, né, essas informações, nós, por dentro, né, fica em silêncio e aí você começa a ouvir a sua própria voz. Isso pode ser um pouco desconfortável, um pouco traumático até, né, porque você mexe todo dia no seu celular e de repente você não vai mexer mais. Então, respira, porque isso vai libertar. Porque isso é um vício, gente, desculpa falar, mas a gente tá viciado em redes sociais. Estamos viciados. Eu tô viciado. E isso faz muito sentido. Hoje o vídeo vai ser mais rapidinho, tá? Então, o exercício dessa semana são alguns. Então, eu vou falar pra vocês. Você tem que escrever 5 hobbies que parecem ser divertidos. Por exemplo, talvez caminhar, tirar foto de flores, talvez desenhar só objetos, né, inanimáveis, desenhar só animais. Procura algum hobby, gente. Aprender a tocar algum instrumento, então você vê. 5. Aí agora você vai escrever também 5 cursos que você faria. Aí pode ser relacionado ao hobby, pode ser... tanto faz. Cursos que você faria. E também 5 coisas que você nunca faria, mas gostaria. Por exemplo, no meu caso, eu nunca faria pular de bungee jump, mas, né, seria interessante fazer. Mas eu não faria isso, não. Seria interessante fazer, mas eu não faria, não. Tenho medo. Andar de balão. Nossa, é lindo demais, mas eu não faria. Sabe, umas coisas assim. E também você vai listar 5 habilidades que você quer ter. Por exemplo, eu tava falando com o Hiro ontem que eu queria andar de patins. Eu já andei de patins umas 3 vezes na minha vida inteira. Eu falei, não, eu queria aprender a andar de patins de verdade. Falei com ele, quem sabe, né? Até o final do ano a gente pode ir numa pista e eu aprender um pouquinho.
Também cite 5 coisas que você amava fazer. Por exemplo, eu, na minha adolescência, lá pelos meus 13 anos, eu tinha um blog, na Blogspot mesmo, no Google, que se chamava Nissan, né? E, cara, eu escrevia todos os dias naquele blog. Eu arrumava o Hotmail, né? O HTML dele, arrumava layout. Gente, era o dia inteiro. Se minha mãe chegasse, era 7 horas, eu estaria 7 horas da noite na frente do computador, o dia inteiro só fazendo isso. Blogspot. Eu amava fazer isso. E sim, cite 5 coisas bobas que você quer tentar. Por exemplo, eu quero tentar fazer alguns vasos de argila. Eu comprei argila faz um tempinho e eu tô querendo criar coragem pra me fazer esses. E essas listas, sem pensar demais, gente. Vai escrevendo no seu caderninho, bonitinho. Escreve. Essas atividades que eu falo ao longo. Que eu não, né? A Júlia falando ao longo do livro. É pra você, na minha visão, é pra você ir fazendo nessa parte das páginas matinais, porque ali te dá inspiração pra você escrever nas páginas matinais, porque se você pegar e sentar ali pra escrever, às vezes não vem. Então eu pego essas atividades e faço, né, nesse período das páginas da manhã. Aí, agora a gente vai ter uma atividade bem legalzinha. É assim, você vai se ver no futuro, como você se enxerga no futuro. Aí você vai sair daqui do presente e vai se imaginar. A atividade é assim, ó. Como você será aos 80 anos? O que você imagina de você aos 80 anos? E depois, o que você fez depois dos 50? E agora você vai escrever uma carta do seu eu de 80 pra você hoje. Gente, que loucura. É muito surreal, mas ó. Aí depois você vai escrever uma carta do seu eu de 8 anos pra você hoje. São 2 cartas que você vai escrever. E essa ideia dessa atividade é para trazer uma clareza muito forte. Por exemplo, uma criança de 8 anos para falar com você, ela vai falar que você é muito incrível. Você é muito fantástico. Por exemplo, eu sempre quis morar no Japão. E olha onde eu tô. A minha criança de 8 anos, ela ia surtar. Ela ia escrever uma carta assim, ó, de 3 páginas falando sobre essa minha vida. Gente, vocês têm noção de quão grande? A gente era pequenininho antigamente, assim, a gente, né, sonhava demais. E hoje a gente tem coisas que a gente conquistou que a gente nem se dá conta, sabe, das coisas. E é muito interessante. E a carta dos 80 anos é meio que, tipo, incentivando você a ser melhor do que você é hoje, cara. Só a Julia Cameron. Daí a gente chega num ponto do livro que a Julia fala assim, que a criatividade precisa de um lugar. Então você vai ter que organizar um ambiente legal para você fazer sua arte. Então é um ambiente só, um ambiente onde só você mexe e tal. Pode ser uma mesinha, uma caixa com as suas coisas dentro. É um ambiente só seu, uma coisa sua só. Por exemplo, eu tenho a minha mesa do computador lá na sala, né? Aí ela é uma mesa assim que tem alguns andares, né? Então em cima eu coloco minhas coisinhas, embaixo eu tenho meus cadernos, enfim. Então é minha mesinha ali, mexe, ninguém tá nem aí. Às vezes mexe no computador, mas é uma coisa minha, né? Esse computador aqui é do Hiro e eu mexo nele, mas enfim. Então você vai ter um espaço só seu, um canto só para você fazer suas coisas. Pense nisso. Outro exercício dessa semana é abra os seus armários. Gente, aqui a gente tá falando de desapego. Tá parecendo tipo a Mary Kondo, sabe? É desapego mesmo. Abre seus armários, vê o que você não usa mais. É abrir espaço para coisas novas, tá? Se desfaça de uma peça que representa a sua versão antiga da sua baixa autoestima, sabe? Aquela versãozinha que você não gosta. Por exemplo, eu tenho tanta roupa, que eu não uso, sabe? Eu não comprei, legal, mas não uso. Então eu vou fazer isso, vou fazer uma limpeza. Aproveitar que agora tá na troca de estação, que a gente vai entrar pro primavera, verão. Então eu vou trocar essas roupas tudo de inverno, vou, vai com Deus. E nessa semana a gente tem várias práticas pra gente estar fazendo ao longo da semana. Gente, é muita coisa mesmo, tá? É muita coisa que a Júlia pede. E essa semana ela traz alguns convites assim bem legais pra você estar fazendo. Faça no seu tempo, tá? Então a primeira é criar uma oração da artista e usar ela todos os dias. Por exemplo, eu faço oração, às vezes, na hora de dormir, assim, a gente respira fundo e fala, ai meu Deus, né? Então, faz o seu mantra. Você também vai refletir sobre sua vida, algo que precisa mudar. Por exemplo, eu sou muito sedentária. Eu preciso mudar minha vida nisso daí. Gente, eu tô tentando tudo, mas eu sou muito sedentária. Então, tudo que eu faço não adianta.
E você tem que também avaliar sua resistência às páginas matinais. Por que você não tá fazendo? Não tá dando tempo? O que tá acontecendo? Às vezes a gente tem que se forçar a fazer as coisas, né? Que nem acordar uns 10 minutinhos mais cedo. Ah, eu não consigo fazer as 3 páginas, mas escreve aquilo ao longo do dia. Eu já falei. Não consegue fazer as 3 páginas de manhã cedinho? Escreve ao longo do dia. Gente, é um caderno para você colocar seus pensamentos mais depravados, né? Então, essa semana não é sobre produtividade, é sobre verdade, é sobre o seu eu interior, sua verdade, tá? Porque quando você começa a se ouvir de verdade, as coisas mudam. Você consegue viver mais de uma forma mais leve. Então, essa semana é para falar sobre a integridade. Recuperar o seu senso da integridade. É alinhar a vida com quem você realmente é. Mesmo que isso tudo mude. Então, a ideia é essa. Escreva suas páginas matinais, faça essas atividades que eu falei hoje, né? E a gente consegue, como posso dizer, ver um quezinho a mais, assim, na nossa vida. Eu tô gostando bastante e, como eu já falei nos outros vídeos, muitas coisas vão acontecer como coincidências. Eu fiz um vídeo, gente, falando que eu queria parar de ficar scrollando no Instagram, que é aquele ato de ficar rodando a tela, assim. Eu queria parar de ficar fazendo isso. E a atividade dessa semana é: chega de ficar consumindo conteúdos baratos, vídeos e coisas que dê muita dopamina pra sua cabeça. Você tem que cancelar isso da sua cabeça, certo? Então, se você tá fazendo esse processo também, conte pra mim aqui nos comentários como que tá indo, como que tá acontecendo com você, né? Comigo é o que eu falei agora há pouco sobre parar de mexer nas redes sociais, assim, tô querendo dar uma pausa. Se vocês querem saber, veja outro vídeo aí do meu desabafo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.